que a gente chama de holocausto, é o único na história. E o que se aproximou um pouco disto foram que os Hamas, os meninos do Hamas que foram lá no dia 7 de outubro fizeram. Que era de uma violência inacreditável, psicopatia. Não tem nenhum afeto por ser humano. É pura psicopatia, né? Os estupros, as maldades, matar o menino cortando devagarzinho o pescoço na frente do pai, um adolescente. Isso é o que a gente sabe, fora tudo que não chegou até nós. Então isso é um absurdo e com o propósito de extirpar judeus do pedaço. Uhum. Queremos acabar com eles. Então, isso é mais próximo daquilo que aquele senhor lá no passado queria dizer, quero acabar com o povo judeu. E matou 6 milhões. E quem viu alguma coisa do que foi o Holocausto, algum filme, alguma fotografia, sabe que não tem nada a ver com essas bombas que estão jogando lá. É feio, é horrível, porque qualquer guerra é horrível, mas não é a mesma coisa. Não dá para usar a mesma escala, não tem comparação. Essa que é a parada. Ninguém está falando, no entanto, que Israel está certo. Não. Não, é isso que estamos dizendo aqui. Não, nada disso. Estamos dizendo que poderia ser dito de outra forma, porque ele usou de fato uma comparação inadequada. Inadequada. É só isso, dizer, puxa, e magoou. Tanto que magoou que o pessoal todo falou, tô magoado, cara, você não vinha mais aqui, você magoou. Aí você fala assim, poxa, eu não tinha intenção de magoar. Não levei em consideração, o professor Cortella esses dias falou também, ele usou uma hipérbole, né? Usou a coisa, que nem já falei milhões de vezes. Não, você falou 2, 3 vezes, né? E fala milhões. Então, eu usei uma coisa muito exagerada para mostrar como estou descontente com as mortes que estão acontecendo na faixa de Gaza. Mas você esperar mesmo que, assim, que a maioria das pessoas vá para esse lado e pense assim, analise assim o que foi dito, pô, você tá meio que me chamando de... Pô, você tá me sacaneando. Não era, você não tava pensando nisso de verdade. E outra, ele é um presidente da República, cara. Ele devia talvez pensar um pouquinho melhor, assim... como fazer a parada melhor. Afinal, bateram tanto no Bolsonaro, né? Porque não falava direito, falava umas paradas que não... Mas nesse caso também é muito interessante que, assim, de novo, a gente não perde essa mania de ser fã de político até a última consequência, cara. Eu gosto muito dele, tem muitas coisas boas, mas isso errou, falhou. E eu mandei, a mensagem era para ele, não era para todo mundo. Falei, meu querido presidente Lula, você fez uma expressão errada, peça desculpas. Aí o pessoal, como que ele vai pedir desculpas? Você não acredita, mais de 5.600 pessoas mandando mensagens que eu estava louca. Como é que eu ia falar para o presidente pedir desculpas? Se eu não conheço a história, que como o povo de Israel é malvado, como eles são péssimos. Falei, peraí, gente. Não é questão se o povo de Israel é bom ou ruim, se o governo é de extrema-direita e não presta, é um governo assassino. Eu não estou falando disso. Eu falei que a comparação foi inadequada, porque qualquer pessoa que tem parentes e que passaram pelo Holocausto é uma ferida aberta que dói. Agora, em janeiro, tem um memorial pelas vítimas do Holocausto, que foi decidido pela ONU, acho que é dia 27 de janeiro. Eu todos os anos vou na CIP, da Confederação Israelita Paulista. Nós acendemos juntos velas, todos nós religiosos. Eu com o arcebispo de São Paulo, outros rabinos, outros religiosos, acendemos uma vela pela paz. Várias pessoas, uma celebração linda, grande. E as vítimas do Holocausto, os sobreviventes, estão presentes aqui. Vieram para o Brasil. Seus descendentes estão aqui. E você comparar aquilo que aconteceu, de 6 milhões de judeus serem massacrados, mutilados como foram, com bombas que são jogadas, que sim, estão matando pessoas, sim, mas não estamos querendo extirpar com a raça dos palestinos. Isso é uma coisa... É diferente. Nós queremos pegar os que vieram nos violar, os que vieram nos atacar, os que querem acabar conosco. Que também é uma questão que merece o debate. Não merece. Não é uma... Por que querem acabar conosco? Não estamos defendendo. Né? Então tem muita... Eu falo, a questão do Oriente Médio ela é muito complexa e a gente quer ver de uma forma muito simples. A questão do Holocausto também é muito complexa e muito dolorosa. E a gente quer ver de forma simples. Eu tenho um irmão no Dharma, um monge... Que lá de Nova York, ele é judeu, e ele começou a fazer há mais de 10, 12 anos, que faz todos os meses de novembro, vão para Auschwitz. Leva grupos de pessoas e ficam durante 5, 7 dias rezando em Auschwitz, meditando em Auschwitz, por todas as vítimas desse campo de extermínio.
Eles não dormem lá porque não têm onde dormir, vão em novembro, que é frio o suficiente para ter uma noção do frio que as pessoas passaram, e leem os nomes de todos que morreram. E dá tempo, porque vão grupos muito grandes. E vão pessoas de todas as religiões. Inclusive, uma vez que eles estavam lá, eu não fui, eles me contaram isso, tinha um menino que era neto de um SS, de um segurança de Hitler, né, do serviço secreto lá. E que ele disse assim, eu precisava entender meu avô. Meu avô era um homem tão bom. Ele brincava comigo, ele era tão gentil. E me disseram que ele era uma das pessoas que punha as pessoas aqui na câmara de gás, que ele decidia quem vinha para cá e para lá. Eu vim aqui para entender meu avô. E, ao mesmo tempo, uma outra dizia assim, porque tinha um monge budista que tocava um tamborzinho falando Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, fazendo uma prece. Ela ficava brava. Meus tios morreram aqui. E que carnaval que estão fazendo, tocando musiquinha. Errou, né? Imagine, ele não teve ninguém que morreu aqui, só eu que sinto essa dor. E, de repente, tinha um pastor que levantou e disse assim, nós crucificamos ele aqui de novo, não foi? A morte dessas pessoas foi de novo como se estivéssemos crucificando Jesus. E essa moça que era judia falou, nossa, eu pensei que só nós judeus tínhamos sofrido aqui. Mas morreram pessoas que tinham deficiência física, homossexualidade, qualquer coisa que eles não tivessem de acordo. Ciganos. Sim, pô. Então, mas judeus foram 6 milhões. E tinha um ódio de judeus, né? E a gente tem que entender um pouco historicamente de onde isso veio, de onde veio a história do Judas, que Jesus era judeu. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Pedro, Mateus, Lucas, tudo judeu, gente. E houve um momento que, como eles... o governo romano está tendo uma dificuldade de relação com os cristãos que não estão obedecendo, não estão se submetendo a César, e aí tem uma mistura, porque era tudo judeu. Somos contra os judeus cristãos. E aí começa a ver que os cristãos dizendo, não, mas nós não somos da mesma igreja deles, nós estamos criando nova coisa, uma nova religião. E aí começa a haver uma separação e começam os cristãos dizer que foram os judeus, que eram como eles, que eram judeus também, que mataram Jesus. Aí fala, poxa, né? Então a gente tem uma irmandade lá no passado e uma relação ficou mal resolvida, né? E que ela vai se arrastando pela humanidade há 4.000 anos.